porque a mim roubais, vós, a nossa nação, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Sim, você trabalhou no missão infantil? Não. Porque você lê assim, tão... né? Sim, né? Nossa, tão... Porque a hora que eu vejo assim, aquele monte de crianças, tudo que eu fiquei no aniversário da minha filha, eu falei, Jesus! Você lê tão bonitinho, né? Pelo amor de Deus, só uma conta. Sim, a contadora da história, eu já estava na minha TV Cultura, assim, né? Eu já falei, tão legal. Muito, muito legal. Nossa, eu viajei assim nessa historinha. Vamos lá. Versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Não mudo. Ou seja, o que ele fez ontem, faz hoje, faz sempre. Amém. Tá? Então, a retidão, a fidelidade dele, a imutabilidade dele me garante. Sabe? No natural, eu tive uma ótima paternidade. Uma ótima paternidade. Meu pai nunca teve problema com álcool. Meu pai não tive problemas em casa. 6h30, 7h da noite, meu pai porta dentro, na minha casa. Eu já falei, né? Meu pai fazia brinquedo para mim todo dia. Todo dia meu pai tinha fazendo brinquedo. Todo dia. E assim, eu não esperava outra coisa dele. Não tinha surpresa em casa. Não tinha escândalo, não tinha briga, não tinha nada. Sabe? Então aquela retidão de caráter, aquela imutabilidade me trazia paz. Eu sabia que 6h30, 7h já me preparava na sala para receber. Né? A porta abria assim, já me sacando de carrinho, bolinho, e isso me criou em mim uma condição de confiar. Pai. Tremendo. Porque eu tive um bom pai. Então foi apenas uma transição. Quando você tem um bom pai no natural, é fácil você acreditar no Pai. Tá? É por isso que Deus está levantando paternidade. Como nós estamos falando, né, pastor? Sabe? Agora, apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres são apenas ferramentas que Deus tem chamado hoje de pai espiritual. Paternidade. Vivemos num país, 30% a 40% do RG não consta o nome de pai. Tá? Então, temos que restaurar isso. Família, pai, mãe, espírito paterno, espírito materno. Temos que trabalhar isso, ok? Então, eu, Senhor, não mudo. Tá? Então, aí, essa aí no versículo 6. No versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja um mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim. Eu creio que Deus, e também creio, que Deus é todo poderoso. Eu creio que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu sei que o Senhor é riquíssimo nas coisas escondidas. Então, meu filho, Deus não precisa do meu dízimo na igreja para a igreja funcionar. Então, a gente não deve, nós como ministros, não devemos falar isso. Senão as pessoas não dão dízimo por aliança, dão dízimo por dó, para sustentar a casa. Se não tiver ninguém, e aquela igreja de Deus, alguém sustenta. Eu gosto muito do testemunho do pastor Silas Malafaia. Ele falou das campanhas missionárias dele, no começo das campanhas missionárias dele, 30% quem sustentava era um senhor, que deu uma transportadora, o cara era espírito. E sustentava a obra missionária. Okay? Deus não precisa do meu dinheiro. Agora, eu preciso da aliança com ele, por intermédio do dinheiro. Então não é ele que precisa de mim. Sou eu que preciso me alinhar com ele. Então trazer e fazer é o único lugar que Deus te permite fazer prova. Tem que cumprir o mandamento, não é? Isso aqui é um mandamento.
um mandamento, mas nunca foi o plano de Deus estabelecer um mandamento conosco. O plano de Deus sempre foi estabelecer relacionamento. Pela quebra de relacionamento é que Deus teve que colocar mandamento. Entendeu? Por quê? Quando, por exemplo, né, usando de novo o exemplo do meu pai, eu não precisava obedecer para ser abençoado pelo meu pai. Só pelo fato de ser filho dele. Ok? Uma vez eu estava no bar, sentei e tinha um refrigerante e tal. Aí meu filho, ele foi, deu uma volta assim, queria pedir alguma coisa, e para um menino, né, de rua, o tio, paga alguma coisa. Poxa, pai, ele foi, pegou, vai tomar alguma coisa? Não quero só comer. Então pega 2 coxinhas. Pegou e não quis nem sentar. Foi para lá, talvez fosse até para dividir com mais alguém. Ele pediu. O meu filho deu a volta e falou: pai, eu quero isso, para beber isso, junto com aquilo. Um pediu, que não era meu filho. Um dependia da minha misericórdia, da minha misericórdia. Para o meu filho, anda comigo na mesa de sangue. Ele não tinha dúvida que eu queria dar. Ele não chegou para mim pedindo, chegou para mim escolhendo já o que queria. Aonde cessa relacionamento é que infelizmente tem entendimento. Mas nunca foi plano de Deus. Ok? Então, isso é uma maneira de Deus trabalhar conosco. Tá? Abrir, trazer para mim uma semente e provar-me se não abrirei sobre vós uma janela. Por que está escrito janela na porta? Pode fazer aqui do outro lado, filho. Você tem a chave? Só não pode céu. Imagina que Deus com a janela dele grandona, você passou eu lá de dentro. Vocês podem ter porta, que a lá de fora, lá de dentro, mas eu abro lá de dentro. Eu não sei quanto tempo com a porta, mas essa também já Eu ia fazer só. Alguém tem outra coisa. Alguém? É bem lógico isso. Glória a Deus, é bem lógico. Né? Poxa, janela é uma coisa muito particular, né? Eu abro porque eu limpo. Mas é uma coisa particular. Deixa eu pôr a mão na sua janela. Abre e deixa. Alguma, tu lembra, mas... Mas a prioridade, como a pastora disse, abre por fora. Tudo que abre por dentro é só o dono, alguém que tem intimidade. Isso. Olha aqui, ó as cabeças voando. Alguma outra versão disso aqui? Segundo que escreveu Luciana, O Evangelho da pastora Luciana. A Lollipop tá demais. Agora eu vou transformar essa palavra. Tudo que mexe com o computador, mais ou menos, agora eu vou usar uma expressão Windows. Quem sabe o que é o Windows? Lá no computador. Janela? Windows? Então, qual é o sistema Windows que conquistou o mundo inteiro? Abre janelas. O que contém nessas janelas? Informação. Já escutei já quero pôr a mão nessa janela, entendeu? Já. Windows, sistema de janela. Eu abro janela. Você oferta e me prova se eu não abro uma janela, Windows, informação, um canal de informação. João 8, eles conhecerás a verdade.
Antigamente, quem tinha o maior exército vencia. Depois foi a época do petróleo. Os árabes conquistaram muito tempo. Mas aí um americano inventou software, inventou Windows. A fortuna, os bilhões foram para a informática. Hoje, quem tem informação ganha milhões. Não é? Está falando lá de um aplicativo, pipas. É um joguinho de pipa virtual, esqueci o nome lá. Né? Pipa? Pipa. Ai, tá vendo? Olha só. Ele demorou. Fala, me entrega pipa. Exatamente. Tá? Eu não tenho necessidade. Mas eu sei que tinha. O cara criou esse aplicativo. O cara criou um aplicativo ganhando milhões de informação. Tá? Então você vê como... Estou entendendo o que eu quero dizer? Como o poder foi mudando de mãos. O que acontece na Terra? Que o poder vai mudando de mãos. Era o melhor exército, né? O melhor produto, que era o petróleo, depois a melhor informação. Você vê como as coisas mudam. Durante tempos, os árabes falaram, nunca nós vamos ficar pobres, não que sejam pobres, né? Não é isso. Mas se ganha muito mais dinheiro com muito menos esforço, porque você fazer petróleo, então você tem que gastar uma grana, você tem que fazer perfuração, campos de perfuração. Informática não, é tudo do nada. Você compra um negócio que não existe, que você não pega em nada, né? E se você está na nuvem, se você está na nuvem, eu fico louco da gente está na nuvem, quer dizer, não tem arquivo. O Facebook, né, ele foi criado por jovens na faculdade que estavam tentando zoar a galera da faculdade. Isso, exatamente. Sabe? Agora, eles tinham um conhecimento potável que, juntando isso, e nós aqui dando milhões como? Tudo isso acontecendo aqui na praça. Essas ideias, né? Então, sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Aqui todo... Sabe aquela igreja que tu vai lá, no tempo da avivamento? Se você souber do que eu vou falar aqui, olha, eu vou ser excomungado, entendeu? Vem e traga a sua oferta. Tá? O nosso maior problema é que a gente paga, a gente está aqui isso, vai assim, ó. Vou usar como gasolina. Olha aquele ponto da pastora. Pega um controle. Ó, você presta atenção. Missão cumprida. Não vou para o inferno. E se bobear, ainda faz assim, né? Pastora, sou eu, ó, tem meu nome. Você não faz questão da pastora ver. Agora, porém, sem nenhuma expectativa. Forte. Sem nenhuma expectativa. A janela está reganhada, a janela está aberta, ela está aqui. Tu é pobre porque tu é o que tu quer. Ou porque lhe falta? Boa! Isso. Porque fé é substância. A substância vem pelo entendimento. Entendeu? Fé é substância. Pistas, força, baseado em palavra. Quando eu quando eu aprendi as coisas assim. Ainda que pelo amor de Deus! Muito longe. Deixa isso, você Na década de 90, quando eu estava. Eu aprendi isso. Eu comecei a dizimar e a ofertar. A dizimar. Mas com uma expectativa. Uma expectativa.
A minha expectativa era tal que eu saí da igreja e eu ia andando na calçada. Eu falei, vou achar uma nota de 100. Porque se você me dizima numa oferta sem expectativa, é namoro sem beijo. Fica, mas não tem graça. Você vê que eu sou casado, mas dá beijo. Né? Não, namoro santo, deixa eu no fogo. Não. Não vai fazer nada, né? É bom. Né? Casa logo, já está tudo de abrasar. Bom, vamos lá. De repente, não, com jovens. Vamos jovens. Porque uns vivem na expectativa, outros vivem na saudade. Você está perdoado, tá? Já estou testando. Glória a Deus. Voltando ao assunto, pelo amor de Deus. Voltando ao assunto. De repente, eu recebo uma ligação. Quando eu recebo essa ligação, nessa época, eu estava mal. Eu morava em São Paulo, a escola era em Guarulhos. Naquele espaço de ônibus que está papelzinho. Dava um passe para mim, né? Dava um passe para ele. A minha mãe era funcionária pública, né, nessa época, na ativa. Ela, esforço, ela compartilhava para que eu fosse para a escola. E ouvindo isso, e semeando um pouquinho que eu tinha, né? E o pouquinho que eu tinha, semeava, sem dó. Depois que eu aprendi que um cara na África, quando ele não tinha mais nada para dar, sabe o que ele faz? Né? O botão da camisa e joga lá. Quando você não pode ofertar o que você não tem, dá uma coisa que vai te fazer falta. Eu estou olhando a sua posição. Tem que ver com o botão da camisa. Isso vai me fazer falta. Isso vai me fazer falta. Pá. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Alguém sabe o resto da música? Eu não sei. Também não importa. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Telefone. Recebi uma proposta. Isso foi, acho que no começo do ano. No final desse mesmo ano, eu tinha calculado a prosperidade, a multiplicação. Eu parei de contar em 20.000%. Eu falei que você não sabe. No começo do ano, eu não tinha dinheiro para tomar um ônibus. E no final do ano, eu já estava na Europa, já estava muito bem, saí de uma casa de favor, fui morar numa casa de 10 cômodos, porque eu entendi qual era a dispensação do tempo. Eu entendi o que Deus queria de mim naquela época. Tanto é que a escola era em Guarulhos, eu morava em São Paulo. Quando Deus começou a me prosperar, o que eu fiz? Eu fui procurar uma casa em Guarulhos, perto, com 1 quilômetro e pouco da igreja. A igreja e a escola. Como a igreja estava anexada à escola, comecei a frequentar aquela igreja, porque a igreja e a escola não estavam na mesma divisão. Beleza. Tá? Todos os ministros, tudo que tinha a ver com finanças, eu operava. E vai. E Deus está multiplicando, porque você entra na conexão com Ele. Quando você entra numa conexão com Ele, ele sabe que pode contar com você. Então Ele começa a tirar de quem não pode confiar e coloca nas pessoas que podem confiar. Agora, para confiar, nós temos que saber qual o tempo, qual é o kairos, o que nós temos que fazer. E isso que nós vamos entrar agora, ok?
próximo. Eu tenho com vocês passo após passo, uma risadinha aqui ali para a gente dar uma relaxada, tá? Pleroma, quando tudo já está preparado, só falta o entrar naquilo que Deus tem para nós. Ok? Vamos lá? Eu chamo essa última parte o encontro dos 3 elementos. O encontro de 3 elementos. Eu creio que esses 2 primeiros elementos, muitos já conhecem. O terceiro elemento, eu acho que talvez não. O primeiro elemento é chamado de Cronos. Conhece o Cronos? Isso. Da onde é para o cronógrafo? Tá? Cronos. Tá? Tempo do homem. Tá? O 24 horas. Então, é quando você controla. É a hora que você vai dormir, a hora que você acorda. É a hora que você... Obrigado. Então, isso é o Cronos, tá? Isso balança ali, mas não gosto. O segundo elemento é o Kairos. Quantos já ouviram falar no Kairos de Deus? Temos 1, 2, 3, 4. Alguém não conhece Kairos? Vê? Todo mundo conhece Kairos? Não conhece? Kairos vou ligar aqui só para ficar mais rápido. Tá? Kairos é quando chega o tempo de Deus de realizar o seu propósito em nossas vidas. Tá? Quando o tempo de Deus está chegando. Ok? Segundo minha testemunha, olha só que interessante. Eu tenho 52, na bica dos 53. Né? Na bica dos 53. Deus me chamou para o meu ministério pessoalmente, 1h30 da manhã, de quinta-feira, 1996. Aí eu pensei, nossa, vai arrebentar. Em 2015, não arrebentei nada. Eu me arrebentei de estudar. E tomei lambada. Apanhei. Falei, poxa, senhor, né? Eu pensei, né? A capa, né? Tá, do ministério. Tá, né? Pensei que o pessoal ia se ajoelhar para mim. Tá? Tomei muita pedrada. Mas hoje eu estou entendendo que Deus falou comigo. Kairos, chegou o tempo. Sendo faz alguns meses, faz uns 4, 5 meses. Porque quando Deus fala sobre isso, não é que vai acontecer amanhã. Ele avisa para você a mesma coisa, por exemplo, quando eu pego a Dutra, que eu vou para o Rio de Janeiro, você vai aqui para a Dutra, quando chega aqui com uns 250 quilômetros, mais ou menos, 3 quilômetros, aparece lá, divisa São Paulo e Rio de Janeiro. Aí já está lá. Bem-vindo Rio de Janeiro. Certo? Você passa por debaixo da placa, ok? Está vendo Ipanema lá? Copacabana? Nada. Mas você já está no Rio. Você já está no estado do Rio de Janeiro. Mas ainda não está na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então você tem que ir prosseguindo. Aí você começa a descer a serra, aí você começa a sentir aquela mudança climática, que é aquele mormaço, né? O pessoal começa para falar, esquerda, direita, já começa a mudar né? As coisas à sua volta, até que você entre no... Ok? Então, Kairos. Agora, existe um outro tempo, chamado Aion. Aion significa o lugar onde Deus habita. Tá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Aion. Ele nos abençoou em Cristo. Mas aonde está? O lugar da presença dele. E na presença de Deus há gozo e alegria. E na presença, glória e majestade estão diante dele.
força e formosura, beleza, majestade, estão diante do trono de Deus. Tá? Então isso está guardado para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ok? Então, aí é que está o lugar da nossa provisão em Deus. Aí que está reservado e guardado o lugar da prosperidade divina, que é uma prosperidade advinda por consequência do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós e pelo ato de soberania de Deus sobre nossas vidas. Tá? É quando nós não dependemos mais de fatores humanos para prosperar. Tá? É quando Ele faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser, por quanto Ele quiser, desde que você tenha um entendimento do tempo presente. Ok? Agora, por que eu estava louco para chegar nesse exemplo aqui? Agora eu vou pegar um exemplo que nem a gente cansou de ler isso aqui, mas nós vamos colocar isso dentro de um contexto. Lucas, capítulo 5. Alguém se oferece para ler? Versículo 1 a 11, por favor. 5 de 1 a 11. Certa vez, quando a multidão apertara Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Logo no versículo 1, já tem algo tremendo, tá? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Tá? Nós fomos chamados por Deus para resolver problemas. Havia uma demanda, havia uma questão, havia uma multidão que estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, que Deus vai colocar isso nos nossos corações, qual é a demanda? Tem um problema e Jesus procurou um barco para resolver o problema. Jesus precisava se afastar para que a projeção de voz fosse melhor, para que ele alcançasse mais pessoas. Jesus tem um problema. E Pedro era um canal para resolver o problema. Ok? Problema logístico. Simples. Tá? Primeiro ponto. A multidão. Então, a primeira coisa do nosso coração. A quem você vai querer servir? A multidão está na igreja para se servir a si mesmo.
Agora, Deus está querendo uma pessoa para servir a multidão. A multidão está na igreja para servir a si própria. Agora Deus está escolhendo, separando o remanescente. Pessoas que querem ouvir de Deus para ser um vaso, ser um barco para a multidão. Todos nós aqui temos as nossas igrejas, temos nossas responsabilidades. Não quero que sexta-feira seja mais um culto, uma reunião, a gente está definindo que palavra que a gente ia usar, né? Culto, reunião, sei lá, que nome que vai dar isso aqui. Sabe, eu gosto assim, sabe, reunião do reino de Deus. Sabe, aqui é um lugar, um centro de discussão. Não estamos aqui para resolver nossos problemas. Estamos aqui para entender o que Deus quer de nós e abraçar essa multidão que vai chegar. Nos prepararmos para isso. Sabe? Ter uma consciência apostólica e profética, ter uma mensagem para isso. Porque as pessoas saem de lá para ouvir de nós a mesma groselha que estão ouvindo lá. Não é? Porque de groselha já estão bem cheios. Eles querem resposta de Deus. Então, primeira coisa, versículo 1, tá aí, tá? A multidão. No versículo 5, entrando em um dos barcos, e o de Simão pediram que afastasse um pouco da praia, e assentou-se, ensinava do barco a multidão. Outra coisa, no reino de Deus, nós somos medidos não pelo tanto que a gente sabe, mas principalmente pelo tanto que a gente está vindo renunciar. Sabe? O tanto que nós estamos dispostos a renunciar é o que vai elevar o nosso nível de autoridade no reino. Tá tudo bem? Vocês estão vendo? Não estou vendo o que está acontecendo? Bom, prosperidade de Deus que está vindo para aqueles que querem separar barcos, separar os seus barcos, separar a palavra santo no hebraico, kadosh, separado, separação, santificado. O que é ser santo? Separado para Deus. Separado? Para Deus. Boa resposta. Mas ainda não é. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Que seja a palavra que seja. O que é ser santo? Ser santo porque eu sou santo. Boa palavra. Mas não é isso. Procura apresentar de Deus aprovado. É uma pegadex, é uma pegadinha. E aí, aquele malandro. O que é ser santo? Sabe por quê? Isso são os conceitos que passaram para nós. Estão errados? Não, estão absolutamente certos. Só não são precisos. Porque a gente precisa mais de conhecimento, precisa de revelação. Espiritualidade. De acordo com a palavra. Não com conceitos humanos. Voltando à pergunta. O que é ser santo? O que é ser santo? Você viu o que Jesus fez lá no meio ali? Na palavra. A resposta é boa. Sim, tem, mas o que é ser santo? Não pecar. Boa também. Boa. Mas ainda não resolve. Ser santo. Bom. Juntando tudo aqui vai ter um dicionário legal. Mas é muito mais simples. Ser santo é muito mais simples. Ser santo é fazer o que Deus quer, quando Ele quer, pelo tempo que Ele quer. Uso próprio dele. É isso. Como? Uso próprio dele. Separado para ele, não é? É que a gente fala assim, a gente enfeita tanto o pavão que a gente perde a noção da coisa. Entendeu? Ser santo é gostar das coisas que Deus gosta e odiar as coisas que Deus odeia. Ser santo eu sou filho de judeu, né? Judeu.
Judeus são 613 mandamentos, fala as oblações, Shabat. Imagina, o judeu, ele obedece os 600 mandamentos mosaicos, fala fora o rabínico, e vai. Aí vem um cara em cima de um burro. Você já sabe o que estou falando, já, né? Vem, né? Morre numa. Fala que eu tenho que comer da carne dele, beber de sangue dele. Que pensa ele que é, né? Para judeu, para judeu, beber carne, comer carne e beber sangue. É louco isso. Pedra. Não é? Tá? Não, a gente fala, não, glória a Deus, amo Jesus, mas será que a gente faria a mesma coisa? Porque ele quebrou a lei para tentar. Que na verdade quem levou ele para a cruz foi os próprios fariseus, ou seja, a doutrina serve para quê? A verdade ninguém levou para nós. Cruz é o propósito. Ele só foi para preparar lugar. Eu vou te preparar lugar. Não é céu. Não podia assim que eu não estava falando da religião dos judeus que tem. Não estava explicando que seus pais são de lá e explicando que na verdade qual é a regra? O que tem que seguir os judeus? A regra não falou assim, são 613 regras. Aí não explicou que Jesus veio montado na onde. É isso que eu estava querendo dizer. Para chocar mesmo. Deus ele ofende a nossa inteligência para mostrar o nosso coração. Sabe? Deus ele faz questão de complicar o nosso entendimento. Jesus, por isso que fala na Bíblia que a palavra de Deus é loucura. Porque é muito acima da minha essência de pensamento, a razão, né, da minha linha retilínea de pensamento. Sério. Eu não lembro que quando Jesus entra num jumentinho, meio que foi Jesus meio que foi irônico, porque o que se esperava de um grande rei, né, do rei dos judeus, que viesse num cavalo branco montado, cheio de glória. E Jesus entrou. Olha que interessante. Você pegou um ponto muito interessante, porque isso é hoje, a mesma coisa. Está profetizado que ele iria entrar com o jumentinho. Não foi surpresa, não era surpresa. Agora, para uma mentalidade político-religiosa do momento, eles tinham uma informação errada, uma ideia religiosa errada. Tanto é que a gente brinca, né? Que Jesus está entrando por Jerusalém, né? E o pessoal fala, né? Baruch atah, bendito que vem, em nome do Senhor. E o povo tudo, glória a Deus, Baruch atah, aí saem os sacerdotes lá de dentro da sinagoga, do templo, e falam para o povo, vocês estão fazendo barulho aí, nós estamos orando, pedindo para o Messias chegar. Vocês estão atrapalhando o nosso culto à volta do Messias, sem entender que o Messias está passando na rua. Nós erramos porque faltamos conhecimento. A provisão está passando aqui. Você está procurando a provisão lá. O fundamento do ministério apostólico e profético é fazer com que a igreja de Cristo volte a olhar para o lado certo. Então, nós estamos olhando para o lado errado. Por isso que fala reforma apostólica. Tá? Nós estamos procurando Jesus para cima. Jesus está aqui. A gente está querendo ir para o céu. O céu é um lugar dentro de Deus. Então você não vai para o céu, você vai para Deus. Então, ele me formou antes da fundação do mundo, ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, ok? Então eu fui criado nele e manifestado na terra. Então eu não vou para ele, eu vou voltar para ele. Eu nasci no céu, manifestado na terra. Eu não sou um acidente da natureza. Eu fui planejado
abençoado, querido, aceito para o tempo que se chama hoje, para manifestar o reino, resolver o problema, entrar em conexão com ele, estabelecer o reino na terra. Na terra. O reino é na terra. Deus não mudou o foco da terra. A gente quer ir para o céu e fala, eu quero na terra. Ele criou isso para estabelecer o reino dele aqui. É o reino do Pai lá, o reino do Filho do seu amor aqui. Deus quer que a gente limpe, santifique a terra para ele. E a gente quer fugir daqui e pegar. São coisas da religião. Por isso que a gente perde a noção. Então a gente está naquela teoria, pensamento escapista. Uau, eu escapei do inferno. Já está bom demais. Não. Nós temos que estabelecer pedras vivas que descem do céu. Você esteve no céu? Você já esteve no céu? Nem eu. Deus disse que você é pedra viva que desceu do céu. Você nunca veio no céu? Hã? Então nós somos criados lá, manifestados no tempo oportuno aqui. Agora, para isso, Deus te criou e já te recheou de provisão, só de bênçãos nas regiões celestiais. Ok? Vamos colocar isso agora, segundo esse texto. Jesus entra no barco, usa o barco de Pedro. Até então ele está no tempo Cronos, no dia a dia, pescador. Eu sou vendedora, a pastora vendedora, banco, tá? Cronos, ok? Só que no Cronos, Jesus vem pela areia e quando ele vê Pedro, já entra do Cronos, entra um outro tempo, que é o Kairos. Ok? Entra o Kairos. Já está numa outra dinâmica. Pedro não está sabendo de nada, mas já o Kairos já está. É o tempo que vai se cumprir alguma coisa na vida de alguém. Tá? Aí ele vem, usa o barco de Pedro. Depois que ele usa o barco de Pedro, aí ele fala para Pedro. Tá? Multiplicação. Ele fala, será pescador de homens. A missão dele era o seu quê? Essa era a proteção, Cronos. A proteção de Pedro, tá? Pescador. Aí Jesus faz um câmbio nele. Será pescador de homens. Qual é a missão de Pedro agora? Essa é a missão. Qual ministério? Pedro apóstolo. Apóstolo era o ministério, não a missão. Apóstolo, a maneira que ele iria executar a missão. Ser apóstolo é a maneira que ele iria executar. Então, na conversão de Paulo, em Atos capítulo 9, Jesus falou para ele, tu vai aos gentios, você vai saber quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, eu serei apóstolo aos gentios. Aos gentios está direcionada a missão. Tá? O ministério é a ferramenta com a qual Deus vai usar você. O problema é que a maioria das pessoas estão no ministério, mas ainda não entendeu a missão. E quando há esse alinhamento do Cronos com o Kairos, com o Aion de Deus, quando há esse alinhamento, vem sobre nós recursos. Recursos. A igreja fala prosperidade. Usa essa expressão prosperidade, mas eu vou usar recursos. Tá? Então, o fundamento, o motivo da instituição chamada igreja, de apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, se você abrir o livro de Efésios, diz,
para que não sejam mais como meninos, levados por vento de doutrina, mas sejam maduros. O que é ser maduro? Ser maduro é saber exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Só isso. Por exemplo, está falando sobre ser santo. Tá? Até sexta-feira da crucificação de Cristo, eu era santificado pela obediência da lei. Confere? Jesus é crucificado, morto. Doravante, qual é o efeito que a lei fazia sobre mim? Não sei por que eu obedeci naquela época. 52, na bica de 53. Né? Hoje sexta-feira, né? Imagina eu lá, o Baruch atah Bashem Adonai Eloheinu melech Israel, né? Não está valendo mais nada, mas o cordeiro já foi sacrificado. A salvação pela graça. E eu falo, e os meus direitos? Né? Judeu, filho judeu, né? Judeu. Né? Porque o Shabat fica em casa, não casei com Goia, não judia. Tá? Fiz tudo, Deus falou, já era, mano. Agora entendeu? O que é ser santo? Santo é saber o que Deus está fazendo naquele momento e fluir com Ele. A palavra santo é ser santificado. E para você ser santo, muitas vezes você vai ser encarado como louco, vou te jogar pedra. As pessoas confundem ser santo com ser espiritual. Confundem ser santo com ser religioso. Ser santo é comer com perdidos, que o mundo fala, com prostitutas, com ladrões, enquanto o sistema religioso fica se banqueteando entre si. Porque é tempo de ir atrás dele. Então, se Deus fala que te dá um ministério África e você vai para a África, não para a fábrica, você vai para a África, tá? Você é santo. Se Deus fala, vai para a África, você fala, não, vou ficar livre de jogos. Você é religioso. Santo. Religioso. Por quê? Santidade está em obedecer a Deus. Obedecer é melhor do que? Sacrificar. Então, o que nós temos que fazer aqui, por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Porque essa palavra, depois aparece no Facebook. Vem o culto poderoso do Zé Arigó, né? Misericórdia. Bom, vamos lá. Eu coloquei esse desafio, a minha chamada, eu estou falando só pastor, é paternidade. Paternidade, ministro te dá doutrina, pai te dá destino. Primeira coisa, quando Jesus sai da água, o que acontece? Você lembra? Está lá. Eu quase. O que aconteceu lá? Uma pomba passou. Não pomba lá. Não tem pomba lá. Veio o Espírito como lá, paloma, não veio pomba. Todo mundo pensa que veio uma pombinha. Não. Veio o Espírito Santo de Deus na graça da visão, na singeleza, da pureza de uma pomba. Não veio pomba em cima. Não se esqueça que Bíblia é linguagem profética. Se você fala que é para adorar o leão de Judá, você vai pegar um leãozão. Tem que ter um cismo, né? Exatamente. Olha, eu estou preparando uma lição chamada tradição. Entendeu? Quando eu estiver perto de se mandar embora da igreja, aí eu pego essa matéria, entendeu? Que vai ser um copo de misericórdia. Assim, ó, tchau. Se eu começar a mostrar a tradição, o que está escrito no original, que a gente pratica, e dizemos que somos cristãos, tem coisas que até paganismo total. Mas se nós adequamos que, né, a miscigenação, a mistura. Tá?
Mas voltando ao tema aqui, o que aconteceu? Jesus sai da água. Veio um espírito de gentileza, como uma pomba. Não na paloma, como na paloma. Veio um espírito de gentileza, de graça sobre ele. Abre o céu e fala lá de cima. Este é o meu filho amado, em quem eu me... Termina a frase. Olha, Nenê, essa é minha esposa. Quantas vezes eu tenho que ouvir isso? Você tem que abrir, Glória a Deus. você foi provar e aprovar. Glória a Deus, amém. Essa é minha esposa, para quem não está vendo, essa é minha esposa. Glória a Deus. Essa é minha esposa amada. Ninguém me comprasse. Opa! Vamos lá, né? Na festa não vê ele, né? Sexta-feira, vamos lá! O que eu estava falando mesmo? Da paloma, falando da pomba. Né? Bom, voltando ao que aconteceu lá, gente. Olha só que bênção. Ele sai da água, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, confirma, com graça, abre o céu e o pai dele fala: esse é meu filho amado, em quem comprazo. A ele ouvi. Deu uma ordem. É o que eu aprendi muito forte. Sabe por quê? Deus já separou as pessoas que não têm que me ouvir. Eu não preciso fazer propaganda minha. No Face. Diz ela que ela é uma. Ok? Não preciso fazer. Merchandising. Marketing. João Batista estava no deserto. Eu estive lá no deserto. 2 horas da manhã é 3, 4 graus. 10 horas da manhã já está 28. Meio-dia está 52. Eu fiquei incumbido de descer com 2 velhinhas do monte de onde Moisés pegou as tábuas. Não naquela época, eu fui mais recente. Mano! E para se manter a questão turística lá, eles são colocados degraus. Não há degraus. Moisés